A minha vida é observar a realidade e tentar transmiti-la. E ao longo destes meus anos de repórter, dou-me conta que a realidade tem muitas facetas, tem variadas facetas. E a primeira, digamos assim, a grande aventura da minha parte é tentar considerar os aspectos todos do real, o que é verdadeiramente muito difícil. E no que se refere à experiência que tive recentemente com um encontro com algumas mulheres de Caxinas, ainda mais fascinante se torna, digamos assim, esta aventura de abraçar a realidade segundo a totalidade dos seus fatores. Porque nós damos-nos conta de que há sempre uma limitação da nossa parte. Porque a realidade é de tal maneira multifacetada que a nossa tendência é, enfim, encararmos a realidade muitas vezes da forma como nos convém. Mas isso é normal e, sobretudo, na idade jovem acontece muitas vezes. As duas mulheres que eu conheci e que estou muito grata pela experiência que me transmitiram, uma chama-se Maria de Fátima, a outra Olívia, e ambas cresceram desde sempre inseridas no mundo da pesca, no mundo do mar. Ambas são amigas, moram na mesma rua e contaram que de um lado olham para o mar, do outro para a igreja. Portanto, testemunhando que lhe corre nas veias a relação profunda com o mar e a fé. E testemunham também que cresceram, enfim, num contexto familiar normal, respeitando muito o mar, mas gradualmente, à medida enfim, que a idade, que amadurecem, se dão conta de que a realidade muitas vezes é superior aos nossos sonhos. Portanto, é bom arriscar, é bom desejar, mas a nossa tendência, eu pelo menos estou a dizer nós, porque também me revejo muito neste percurso, porque é o percurso verdadeiramente, eu acho, de todos, que é tentar que a realidade venha ao encontro dos nossos desejos. Só que, como sabem, acompanhando o Papa de perto, um dos sublinhados do Papa Francisco, de resto também participou num TED, como sabem, pedindo encarecidamente para construirmos pontes, e por isso também é um grande incentivo para esta noite, uma das alertas do Papa Francisco é exatamente que a realidade é superior à ideia. Nós muitas vezes partimos para a vida, para o início da vida, sobretudo na maneira de encarar a realidade com uma ideia, e a realidade desmonta essa ideia. E isso acontece por excelência nestas terras, nesta realidade, e sobretudo na realidade de Caxinas. E a Maria de Fátima e a Olívia, com quem falei, testemunham isso de uma maneira impressionante, porque a Maria de Fátima perdeu o marido, claro, em naufrágios, há 3 anos, e a Olívia perdeu de uma só vez um filho e 3 irmãos. E a maneira como contam este facto, não é? Que podia ser a tragédia da vida delas, quer dizer, não cancela o sofrimento, na maneira até de contar, e sobretudo a Olívia, que foi há 32 anos, e mesmo assim percebe-se que conta com um nó na garganta. O que me impressionou foi que não ficaram esmagadas pela realidade, pelas circunstâncias do real. E confrontadas com isso, eu perguntei, mas olham para o mar agora como? Ainda ouvimos tantos testemunhos esta noite como, de facto, há este respeito e, ao mesmo tempo, este temor, apesar da consciência de que só ouvir as ondas do mar às 5 da manhã, contava a Olívia, a angustiava só de pensar como é que teria sido o sofrimento dos seus queridos, não é? Do seu filho, dos seus irmãos. Contam-no com uma serenidade impressionante. E eu perguntei-lhes porquê, se o mar lhes tinha levado a uma o marido e a outra o filho e os irmãos, porque é que elas tinham aquela serenidade. E aí também remete para uma experiência que eu testemunho em muitos pontos do mundo, não é só aqui, e felizmente é assim, muitas vezes anonimamente, não é? Não aparecem nas primeiras páginas dos jornais, mas o testemunho
passa por esta certeza de que há uma realidade que nos supera e que é amiga. Apesar dos sofrimentos, quer dizer, não cancela os sofrimentos, não é? Não cancela as agruras da vida, que sempre haverá, mas que remete para uma coisa maior. A Olivia, que é das duas a mais velha, testemunhava mesmo esta consciência que desde sempre ela percebeu de que a vida nos é dada. E contava que o percebeu, por exemplo, a observar as formigas, a pensar como é que é a gestação de um bebê, ou a olhar para as flores, para a beleza de uma flor. Esta mulher de Caxinas dizia-me, eu olho, mesmo para a variedade dos peixes dentro do mar, só pode ser alguém que nos ama muito. E interrogada ao facto, mas esse alguém também lhe levou o seu filho e os seus irmãos. E ela, tanto ela como a Maria de Fátima, viúva, responderam, mas as coisas são-nos dadas, são-nos emprestadas, não são nossas. Portanto, tudo, as coisas e as pessoas e as relações e esta familiaridade com uma dimensão maior desarma-nos muito. Pelo menos eu vejo isso em mim, que nós gostamos de controlar as coisas e confrontar. Quando nos confrontamos com pessoas assim, isso é muito provocador. Neste contexto de jornalista, tive a oportunidade, por exemplo, de testemunhar histórias pessoais e casos concretos à semelhança das mulheres de Caxinas, destas duas, e haverá tantas outras, também como ouvimos esta noite noutros testemunhos. Por exemplo, na Colômbia, ainda agora recentemente, numa viagem que o Papa Francisco fez, ele quis mesmo, com este impulso dele permanente de criar pontes e de nos ajudar a perceber que o outro é um bem e que a diferença é um bem, ele incentivou o encontro de vítimas da guerrilha. Portanto, os que eram guerrilheiros e que se arrependeram e os que foram vítimas da guerrilha na Colômbia, que fez cerca de 1 milhão de vítimas neste momento. É terrível, com feridas abertas ainda. E houve uma senhora, uma mulher, que testemunhou a guerrilha lhe tinha assassinado o pai, o marido, raptado uma filha que acabou também por ser morta, e um filho mais novo, o filho mais novo dela, que ela tinha acabado de enterrar, sempre tudo vítimas destes conflitos no interior da Colômbia, e encontrou um jovem ferido quando regressava à casa, poucos dias depois do enterro desse filho mais novo. Teve a coragem de o levar para casa para o tratar, porque se tratava de um jovem ferido, e colocou-o no quarto do filho morto. Portanto, o rapaz, que ela não sabia quem era, quando melhorou, tratado por ela, olhou à volta do quarto e viu as fotografias do filho. E quando ia a sair, agradeceu-lhe e disse: eu fiz parte do grupo, do bando que raptou o seu filho e que o matou. E esta senhora testemunha, diante de todos, portanto, diante dos que tinham sido guerrilheiros e diante do Papa, que deu graças a Deus por não ter sabido que era ele que tinha morto o filho e assim tratado com uma grande caridade. Interrogada pelo Papa, porquê que era isso, porquê que ela tinha tido aquele gesto e porque ela era grata, a resposta, de certo modo, vai ao encontro do que me disseram neste encontro de há 15 dias, a Olivia e a Maria de Fátima. É que só pode haver alguém que nos ama desmesuradamente. A certa altura, já não me lembro se era a Maria de Fátima, se era a Olivia, que me disseram: é que Deus é maravilhoso. E eu perguntei-lhe, mas mesmo através destes sacrifícios, destes sofrimentos, sim, só pode haver um desígnio grande. E a minha reflexão também ajuda também, a partir da experiência, não é, destes testemunhos, a pensar que há sempre alguma coisa maior que nos ajuda a ser mais humanos, e que não cancela os sofrimentos. Também numa outra região, nas Filipinas, totalmente devastada por um ciclone, aliás, podíamos até, certamente, ainda não tive tempo, mas se calhar haverá testemunhos tão bonitos como este, em Tacloban, nas Filipinas, também num encontro semelhante, em que o Papa quis ir mesmo à zona mais devastada,
aí foi do lado do Papa Francisco, que perante aquele sofrimento de tanta gente que tinha ficado sem casa ou mutilada por causa das enxurradas e daqueles ciclones com ventos fortíssimos, ou pessoas em que de repente morreu tudo da sua família e que estavam sozinhas, o Papa Francisco tinha feito um discurso, tinha preparado um discurso em Roma, que nos tinha sido distribuído a nós, e quando chegou lá e se encontrou, portanto, quando ele levava uma ideia de Roma, bonita, muito bonita, que era esse discurso preparado, mas quando lá chegou e se confrontou com a realidade, que era aquela gente, ele lá está, a realidade é superior à ideia, portanto, a realidade fez com que ele pusesse de lado o discurso e disse mesmo, eu tinha trazido de Roma um discurso para vos fazer, mas agora estou aqui convosco, chovia desmesuradamente nesse dia ainda por cima, estou aqui convosco e eu não tenho nada para vos dizer, só silêncio. Essa é uma faceta que o Papa gosta muito, por causa desta... Assim também se constrói pontes, porque é de coração a coração. Também falamos aqui hoje muito nisso. Há esta capacidade de enfrentar a realidade sem ser superficialmente ou sem ser imediata, perceber que há, para além de uma aparência imediata, dar mais um passo para aprofundar o que verdadeiramente interessa. E naquele momento concreto, o Papa Francisco, diante era praticamente 1 milhão de pessoas que estava ali, fez silêncio e disse, a única coisa que podemos pedir e devemos também é o dom das lágrimas. Ou seja, e com isto termino, a coisa que mais me ajuda, enfim, que mais me fascina nestes encontros improváveis, diria, porque são realidades que às vezes são muito incómodas, mas que elas existem e que nós nos sentimos desarmados muitas vezes sem resposta, ajudam também a perceber que o nosso coração pede sempre mais. E às vezes as circunstâncias parece que vão no sentido contrário. E que às vezes o risco é tentar resignar-nos. Mas a realidade muitas vezes é mesmo violenta, não é? Como foi o caso destas mulheres e que tantos outros, mas nestas concretas pela qual eu estou aqui também a falar convosco, a Lívia e a Maria de Fátima. Mas elas não cancelaram o desejo que têm e arriscam sempre mais. Este coração que não se rende com as dificuldades que as circunstâncias nos trazem, mas também não cancela este desejo de mais. A vida traz uma experiência de limitação, de certo modo, não é? Nós desejamos a plenitude, mas depois somos limitados. E nesse sentido, estas pessoas, estas histórias pessoais, a Maria de Fátima, a Olívia, estas pessoas que o Papa Francisco muitas vezes valoriza e chama a atenção, que são daqueles às vezes os das periferias, os menos protagonistas, são fundamentais e suscitam em nós uma atratividade e uma certeza inabalável de que há um outro maior do que eu, que me faz a mim mais eu. E essa serenidade identifiquei absolutamente, quer no olhar e na serenidade da Olívia, quer na da Maria de Fátima, quer em tantos outros, e também tenho a certeza que todos os que aqui estão poderão identificar tantos que são assim, que vivem certos de grandes coisas e assim vivem uma misteriosa letícia, apesar das dificuldades da vida. E nesse sentido, creio que podemos concluir também com o que dizia uma poeta brasileira, de quem gosto muito, Adélia Prado, e que acho que se adapta muito bem a esta realidade que nos reúne, sobretudo tendo os olhos fixos nas mulheres de Caxinas, que é, para o desejo do meu coração, o mar inteiro é uma gota. Boa noite.